Buenas, galera! Aqui é a professora Verônica e nós teremos agora um pré-prova para quem escolheu a opção de língua espanhola. Na verdade, sim, não é bem uma opção, né? Porque espanhol não é só uma opção de língua. Ai, porque a gente não escolhe pelo que a gente se apaixona, não é verdade? Essa língua maravilhosa de Frida Kahlo, de Gabriel Garcia Marques, de Maluma, de Shakira e essa gente maravilhosa. Vamos lá? Eu selecionei hoje para vocês dicas maravilhosas, dicas sensacionais. Após ter analisado muito, durante muitos anos, a prova da URGS, que eu particularmente gosto da prova da URGS, que é uma prova bastante previsível em relação aos conteúdos que são cobrados, tá, galera? Eu vou colocar aqui, vou escrever algumas dicas especificamente sobre os textos da prova, tranquilo? Vamos lá. Deixa eu arrumar aqui para ficar retinho. Primeira coisa, gente, o que a gente tem na prova da URGS? A gente tem, vou ter que virar um pouquinho para escrever, a gente tem 3 textos, certo? Ao total nós temos, que letra ficou horrorosa, minha letra. Nós temos 25 questões, são 3 textos, tá? Em relação a esses textos, o primeiro e o segundo texto, o primeiro e o segundo, os enunciado em português, tá? Cada texto da prova tem em média de 7 a 9 questões. Deixa eu botar mais retinho aqui, minha letra tá ficando bem feia, hein? 7 a 9 questões nós temos para cada um dos textos, tá? Então, o primeiro e o segundo texto que vai totalizar aí umas 15, 16, 17 questões, vão estar todos em português, tá? O terceiro texto, que será lá as 7, 8 últimas questões, estará em língua espanhola os enunciados. Então, assim, ó, muita atenção, gente. Lê com mais calma, não tem pressa. Não precisa ter pressa na URGS, tá? De uma maneira geral, a prova, ela é bem tranquila, tem bastante tempo, tá? Não precisa ficar se atucanando. Outra coisa em relação à prova é que, analisando as provas dos últimos anos, em relação aos gêneros dos textos, o primeiro texto, gênero literário, e aqui a gente tem conto, a gente tem canção, poema, inclusive teatro, tá? O segundo e terceiro texto, gêneros jornalístico. Galera, eu também aqui. Bom, o que a gente pode esperar da prova, tá? Os últimos anos da prova a gente teve um texto que foi uma canção da Mercedes Sosa. A gente teve agora nesse último ano, 2019, que foi em janeiro a prova, nós tivemos também uma canção do cantor uruguaio Jorge Drexler, que falava sobre imigração. Em relação aos assuntos da prova, a prova cobre assuntos bastante atuais, tá? Assuntos relacionados à tecnologia, tá caindo bastante na prova de espanhol. Teve texto sobre o comportamento das pessoas nas redes sociais, enfim, os efeitos da tecnologia na nossa vida, tá? O que mais teve? Nós tivemos também, esse ano, o primeiro e o segundo texto foi sobre imigração. O primeiro, que era uma canção do Jorge Drexler, e o terceiro texto era sobre mulheres escrevendo, mulheres escritoras. Tá? Então a gente pode esperar, então, na prova de espanhol, uma prova que vai tratar de temas como tecnologia, e além disso, a gente pode esperar também, como a prova já se mostrou nesses anos anteriores, uma prova bastante latino-americana, sabe? México para baixo, somos todos latino-americanos aqui, principalmente uma prova em espanhol, né, latino-americana, eu estou incluindo o Brasil, mas a gente pode também tirar o Brasil, hispano-americana. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a prova de espanhol da URGS, ela costuma bastante a valorizar a cultura aqui da Hispanoamérica, da América Latina. Tá? Não fica só falando sobre a Espanha, Espanha, Espanha. Não, vai falar dos países que estão aqui na América e vai valorizar.
Outra coisa em relação à prova também, sobre os assuntos, o que a prova vem abordando, a gente tem nos últimos anos aqui uma valorização da literatura, da cultura e da música hispano-americana. E nisso também a gente tem uma valorização e reconhecimento de alguns grupos sociais, tá? Que são, nós já tivemos escritores cubanos, um escritor, um poeta cubano, que era José Martí, um escritor negro. Nós tivemos também escritoras mulheres. Então a gente pode esperar uma prova que também vai ter como protagonista esses grupos, mulheres, povos originários, que seriam os indígenas, negros, negras, é isso que a gente pode esperar em relação a assuntos da prova de espanhol da URGS. Eu acredito que esse ano também não vai sair desse padrão, no sentido de falar sobre temas atuais, né, que estão rolando neste momento, certo, galera? Em relação ao primeiro momento sobre essa estrutura da prova, era isso. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os conteúdos gramaticais. Eu selecionei algumas questões e alguns conteúdos específicos para a gente trabalhar hoje, fazer uma revisão, porque esses conteúdos são frequentes na prova, eles apareceram nos anos anteriores. E a prova de espanhol é uma prova, a URGS, de uma maneira geral, é uma prova que segue um certo padrão, né? Há uma certa tradição no sentido do que é cobrado ao longo dos anos. Só que além de gramática, a prova também cobra interpretação textual, sinônimo, antônimo, tradução. Tá? Então a gente também vai comentar um pouco sobre essas outras coisas. Eu vou colocar aqui para a gente dar uma olhada. Em relação aos conteúdos gramaticais, eu coloquei aqui, deixa eu botar mais certinho, sobre verbos, gente. Algumas coisas que eu quero destacar sobre verbos, tá? Principalmente o conceito, eu vou virar um pouquinho assim, só para eu conseguir escrever, tá? Pretérito imperfeito. A minha letra tá meio grande em relação a isso aqui, né? Perfeito simple, também chamado de pretérito indefinido e pretérito perfeito composto, tá? Quero falar um pouquinho sobre esses três tempos verbais, porque acontece uma coisa, gente. Tomei um gole d'água aqui, que a professora está gripada, estou com uma voz um pouco fanha hoje aqui, excepcionalmente. Não havia melhor momento da minha vida para pegar uma gripe, não fosse agora, a véspera de vestibular. Vamos lá, gente. Os alunos sempre ficam com um pouco de dúvida, assim, qual é a diferença entre pretérito imperfeito, perfeito, qual é a diferença dessas coisas? Algum de vocês já terminou uma relação na vida? Já tiveram essa experiência de terminar uma relação? Digamos que seria, acho que talvez o melhor momento da relação quando acaba. Não, tô brincando, gente. Não sou essa pessoa ruim. Não sou essa pessoa má, tá? O que eu quero dizer com isso? O que a gente fala pra pessoa quando a gente não quer mais, né? A gente diz o quê? A gente diz, o problema é você, não eu, porque eu sou perfeita. Não, a gente não diz isso, que a gente quer ser querida. Não quer ser tão escroto assim com a pessoa, né? A pessoa já tá sofrendo naquele momento. Eu quero saber que verbo que a gente usa. Especificamente, em qual tempo verbal a gente usa, hein? Imagina só se você chega pra pessoa, chega pro boy, chega pra mina e diz assim: bom, acabava entre nós. Olha, a pessoa não vai botar muita fé que você quer terminar essa relação em primeiro lugar, né, gente? Porque acabava, não tem essa ideia de conclusão, essa ideia de término. O que tu vai dizer pra pessoa? Tu vai dizer, acabou, já era, some da minha vida. Não precisa dizer some da minha vida. Mas a verdade é isso que a gente quer, né? Vou colocar aqui, eu vou conjugar esse verbo amar, já que a gente tá falando de amar, né? Ou não amar mais. Mas a gente tá falando de amar, eu vou colocar aqui na mãozinha pra gente conjugar esse verbo nesses três tempos verbais aqui. Vamos lá. Pretérito imperfeito, perfeito simples, ou chamado também de pretérito definido e perfeito composto. Vamos lá, gente. O verbo amar, vou pegar amar. Conjugado no pretérito imperfeito, a gente vai utilizar essa raiz aqui, esse radical, que para verbos regulares se mantém exatamente a mesma em todas as pessoas, tá? Vamos dizer que sou eu, né? Eu, quase que eu vi no português aqui, amar, tá? Vou conjugar esse mesmo verbo, minha letra tá bem grande aqui,
no pretérito perfeito simples, no pretérito perfeito composto. Por quê? Porque a gente vai fazer uma questão que a tia Urgues costuma cobrar bastante. Vamos escrever aqui o radical. Amém. Amém. Minha letra tá grande. Amém. Eu amei. Tu amaste. Ele amou. Nosotros amamos. Vou fazer um pouquinho de baixo, vai passar um pouco, tá, gente? Vosotros amasteis e estes amaram. Tranquilo? Agora eu vou conjugar esse mesmo verbo no pretérito perfeito. E aqui eu vou marcar esse Czinho aqui, que esse Czinho significa composto. Então, o que eu vou ter? Aqui eu vou ter dois verbos, gente. E vai ser formado da seguinte maneira esse tempo verbal. E as, a, hemos, habéis e al. O que eu tenho aqui? Eu tenho o verbo haber, deixa eu descer um pouquinho aqui, verbo haber, que se traduz para o português como o nosso verbo haver. E a função dele aqui, esse tempo verbal composto, esse verbo que está mais à esquerda, que é esse verbo auxiliar, a função dele vai ser de me dizer a pessoa que faz ação, quem faz a ação, certo? E o verbo principal, que vai ficar mais à direita, ele não vai mudar, ele vai ficar exatamente igual em todas as pessoas, ele vai ficar no particípio. O que é particípio, Sora? Terminado em ado, ido, gente, particípio. Amado, habéis, amado, amado. A única função desse verbo aqui principal é ele indicar a ação que está sendo feita, tá? Enquanto que aqui no tempo verbal simples, isso aqui me indica ação, no caso ação de amar, e aqui quem faz. No tempo verbal composto, quem faz a ação é o verbo auxiliar, o haver que me diz, e o verbo principal, que está no particípio, me diz que ação está sendo feita. O que a Urgues cobra em relação a isso? Deixa eu pegar aqui um exercício que eu separei aqui para nós. Baixar um pouquinho aqui. O verbo frotaste poderia ser substituído por... Bom, vamos lá. Nós vimos... Preciso de um gole d'água. Nós vimos aqui um pretérito imperfeito e dois pretéritos perfeitos. Tranquilo? O que eu tenho aqui? Eu tenho o verbo frotaste. Esse verbo está no pretérito perfeito simples, ou também chamado de pretérito definido. É a mesma coisa, tá, gente? Eu vou ficar frisando essas nomenclaturas porque é assim que vai aparecer na prova, tá? E como às vezes a Urgues se refere a esse verbal como pretérito perfeito simples ou pretérito definido, eu vou ficar repetindo isso para vocês não se esquecerem. O que eu tenho aqui, gente? Primeira coisa que eu tenho que fazer nessa questão de equivalência entre tempos verbais, tá? Identificar qual é o tempo verbal que está aqui. Poderia também no enunciado estar sendo cobrado um verbo no pretérito perfeito composto. Tá? Como eu tenho dois pretéritos perfeitos, eu posso substituir um pelo outro sem ter nenhum tipo de alteração do sentido contextual. Tá? O que eu tenho que cuidar? Tem que estar na mesma pessoa, né? Então, se eu pego um verbo que está no pretérito perfeito simples, perdão, gente, eu preciso substituir por um verbo no pretérito perfeito composto, mas que mantenha a mesma pessoa. Aqui a pessoa é tu, segundo singular, tá? Como é que eu sei? Deixa eu pegar a folhinha aqui, ó. Aqui. Como é que eu sei quem faz a ação aqui? Qual pessoa está fazendo o pretérito perfeito composto? É esse verbo aqui. Eita, ficou muito feio. Esse verbo aqui, que é o verbo auxiliar, que vai me dizer quem faz a ação. Então, isso aqui, por essa marca, por essa conjugação do haver, que está conjugado no presente, nesse tempo verbal aqui, eu sei que quem faz a ação é tu. Ou seja, para eu poder substituir frotaste, eu preciso achar um verbo no pretérito perfeito composto, PPC, até parece uma sigla de partido político. Asfrotado, eu tenho um verbo que está no pretérito perfeito composto, por essa pessoa aqui eu sei que é tu, né? E aqui eu tenho o particípio do verbo principal, que é como se forma
o pretérito perfeito composto. Verbo haver, conjugado no presente, mais o particípio do verbo principal. A nossa resposta certa, letra A. Frotaste pode ser substituído por as frotado. Lembrando, o enunciado podia estar as frotado e na alternativa poderia estar frotaste. Tranquilo, gente? Vamos lá. Mais um conteúdinho. Heterossemântica, gente. O que significa hetero? Qual é o significado dessa palavra? Hetero significa diferente. Semântica, sentido. Vou colocar uma frase aqui para nós. El escritorio. Será para ser um R, ficou horroroso. El escritorio de mi casa está lleno de... Nossa, tá muito impressionante. Tá muito grossa essa pontinha também. Tá. El escritorio de mi casa está lleno de polvo. O que acontece? Hétero diferente, semântica e sentido. Então, são palavras da língua espanhola que possuem um sentido diferente das palavras que nós temos na língua portuguesa. A questão é que geralmente as palavras se escrevem de uma maneira semelhante, basicamente igual às palavras que nós temos em português. Aqui nós temos casos de duas delas, que é a palavra escritório, que nós vamos traduzir para escrivaninha, que é aquela mesinha, e o outro caso é a palavra polvo. Por que se a gente lê essa frase aqui, pensando na nossa língua, que sentido vai ter essa frase? El escritorio de mi casa está lleno de polvo. Como assim? Tem peixes, tem animais marinhos no meu escritório? Não, né, gente? Isso é um exemplo de um falso cognado. A heterossemântica, gente, também tem o nome de falsos cognatos ou falsos amigos, que é tudo a mesma coisa, né? Polvo, na verdade, significa pó. Então, na verdade, a escrivaninha da minha casa está cheia de pó. Tá? Não tem nenhum animal marinho na minha casa, até porque o bichinho tadinho estaria fora d'água, estaria morto. Vamos fazer uma questão sobre falso cognado? Porque esse também é um conteúdo que a URGS costuma cobrar. Peguei uma questãozinha aqui. A questãozinha está aqui. Está aqui embaixo. A imagem contida na frase un escritório e mucho polvo faz referência a um lugar. Bom, a gente já sabe o significado dessas duas palavras, né? Escritório, vou pegar essa caneta aqui. Escritório, na verdade, é escrivaninha, aquela mesinha, né? Onde a gente estuda e tal. E polvo, na verdade, significa pó. Se a gente está falando de um local, de uma mesa que tem muito pó, que tipo de imagem isso cria? Que tipo de lugar é esse? Que lugar a gente imagina? Um lugar grande, um lugar paradisíaco, limpo, abandonado ou acolhedor? Tá? Então aqui, para fazer essa questão, a pessoa teria que saber qual é o sentido, qual é o significado da tradução desses dois falsos cognatos e a partir disso conseguir imaginar que imagem cria, né? Se é um local que está cheio de pó, a gente, né, não tem indício de que é grande, nem paradisíaco, muito menos limpo, né? Na verdade, isso expressa uma ideia de que esse local está, na verdade, abandonado, está cheio de pó, não passa gente por ali há muito tempo e não faz uma boa manutenção naquele espaço. Tranquilo, galera? Eu tô tomando bastante água porque eu tô com a garganta super seca, então às vezes eu dou uma pausinha pra poder tomar um gole d'água, porque assim, deixa eu ver se eu tô me atravessando aqui. Porque minha garganta é muito seca, eu tô uma gripe, já falei, né? Vamos lá, seguindo, conjunções, gente, conjunções é com tudo. Vai tá lá, vai tá lá, vai tá lá, vai tá lá. Vai tá lá esperando vocês, conteúdo que eu vou botar pra cá, já falei disso. O conteúdo de conjunções vai estar lá esperando vocês. O que a prova cobra de conjunções? Eu poderia dizer 3 maneiras que a prova costuma cobrar o conteúdo de conjunção. Pode ter
A primeira questão, logo após o texto pode apresentar lacunas, e a primeira questão, logo após o término do texto, vai ser uma questão de completar essas lacunas com as conjunções adequadas, tá? Qual é a dica que eu dou pra vocês? Dica número 1. Eu acho que é sempre bom ler o texto em espanhol, mas vai lendo e traduzindo para nossa língua. Isso ajuda bastante. Vamos pensando na nossa língua, pensando na língua materna. Eu acho que isso é bem interessante, cai bem, tá? Se você sabe a tradução das conjunções, só pensa que sentido está sendo estabelecido em interação anterior, entre o período anterior e o período seguinte, para colocar a conjunção adequada ali, tá? Uma outra maneira também que a prova cobra o conteúdo de conjunção é pegar uma conjunção do texto e perguntar por qual outra pode ser substituída sem alteração do sentido contextual. Nesse caso, você tem que observar qual é a categoria daquela conjunção. Por exemplo, uma adversativa pode ser substituída por outra adversativa, tá? E um outro modelo também de questão de conjunção é a prova perguntar qual é o sentido que aquela conjunção apresenta. Essas geralmente são as 3 maneiras que a prova costuma cobrar conjunções, tá? Eu vou colocar aqui a folhinha, vamos aqui pra mãozinha, eu quero escrever umas coisas e fazer mais uma questão com vocês. Vamos lá. A gente tem até uma canção aqui, gente. Olha a minha voz tá maravilhosa pra cantar hoje, tá? Uma maravilha. Outro dia também tá horrível minha voz, mas hoje, excepcionalmente, tá assim, Bueno, vamos lá, gente. Conjunções. Já falei como é que a prova cobra. Vou colocar aqui algumas conjunções. Por exemplo, a categoria das conjunções adversativas que nós falamos agora. As adversativas, nós temos pero, nós temos também sin embargo. Vou botar a tradução, vou botar uma setinha aqui para botar uma tradução, que pero significa mas. No obstante. No obstante. E a gente também tem sino e aunque. E aqui no aunque, eu vou fazer um asterisco que tem uma observação, tá? Deixa eu pegar mais uma folha, eu quero falar uma coisa pra vocês. Se a prova pegar lá um pero, tá? E perguntar por qual outra conjunção vocês podem substituir por um aunque, por exemplo, se tiver o aunque nas alternativas, como a URSS já fez. E também, se apertar um pero, dá para substituir também por sin embargo, no obstante, tá? Qual é a observação que eu tenho que fazer em relação ao aunque, cara? Que é uma conjunção que ela pode ser adversativa, assim, ou ela pode ser concessiva. Geralmente, na grande maioria dos casos, o aunque aparece nos textos no seu sentido concessivo, tá, gente? Vou botar aqui uma frase concessiva. Vou botar essa frase aqui. Aunque esté lloviendo, voy a la playa. Aqui. Você conhece algum taurino na vida de vocês? Já conheci muitos taurinos na minha vida, taurinos são as criaturas mais teimosas. Sabe aquela pessoa? Você pode conversar com uma pedra e com um taurino. A pedra, talvez, ela pense sobre o que você disse. Taurino, não. Daí você diz com o taurino assim: fulano, tá chovendo, fulano, não vai na praia, tu não vai nos cornos. E aí diz: aunque esté lloviendo, voy a la playa. Embora, mesmo que esteja chovendo, eu vou à praia, tá? Então, o aunque no seu sentido concessivo tem essa tradução aqui. E na grande maioria dos casos é usado nesse sentido, aquela coisa que foge um pouquinho da lógica natural das coisas, porque a lógica seria: tá chovendo, a pessoa não inventa moda, como diria meus pais. Não inventa moda de ir na praia, mas a pessoa quer porque quer ir pra praia nessas condições, tá? Entretanto, o aunque também pode ser usado no seu sentido adversativo. E nesse sentido adversativo, ele pode ser substituído por pero e pode ser traduzido para
mas. Tranquilo? Vamos seguir. Eu peguei uma questão aqui bem legal. Ah, mas eu quero falar mais uma coisa. Deixa eu falar mais uma coisa. Tem muitas coisas pra falar. Eu falo muito. Vou botar essa folha aqui que tá maior e minha letra é grande. Muito bem. Gente, eu quero que vocês se liguem muito numa coisa que é em relação à categoria das temporais, tá, gente? Que é o seguinte. Nas temporais, nós temos um falso cognato ali, que é enquanto. E nós temos uma outra palavra, que é mientras. Isso aqui, você não vai traduzir para o nosso enquanto português, tá? O nosso enquanto português é esse aqui. Enquanto. Isso aqui é assim que, isso assim que, ou logo que. Tá? Se a prova pegasse o enquanto do texto e perguntasse para vocês por qual outra palavra poderia ser substituída sem alteração do sentido contextual, vocês poderiam lá marcariam as alternativas a palavra apenas. Tá? Se a prova pedisse a tradução de mientras, vocês diriam que é enquanto. Pelo amor do Senhor, não traduzam isso para isso, tá? Não vai dar certo. Definitivamente não vai dar certo. Eu tenho mais uma coisa para falar também sobre conjunção, que é a diferença entre uma locução conjuntiva e uma conjunção, que é o sino, que nem no português a gente tem sino junto e sino separado. Senão, vou botar duas frases aqui que, falando, ela parece que é a mesma coisa. No come, sino bebe vino. A outra frase é no come, sino bebe vino. Falando, não, a gente não vê a diferença nenhuma, né? Mas, opa, sino, aqui eu tenho uma conjunção adversativa. Aqui eu tenho uma locução conjuntiva condicional. Porque essa palavrinha aqui, esse si sozinho aqui, a gente traduz para o nosso ser, tá? Ser de condição. Não come se não bebe vinho, não come se não bebe vinho. Na primeira frase, a pessoa não vai comer, mas vai tomar lá o vinhozinho. No segundo caso, a pessoa pode até comer, mas há uma condição, que é ter um vinho acompanhando, tá? Como aqui no primeiro eu tenho uma adversativa, essa ação ocorre, essa ocorre. Essa pode até acontecer se tiver a condição. Então aqui a pessoa ainda está acompanhando, aqui a pessoa já não quer nem mais comer, só quer beber, tá é muito louca, tá? Vamos fazer uma questãozinha que eu trouxe aqui. UFRGS 2018. A palavra mientras tem sentido. Ó, lembra que eu falei que podia cobrar isso? Sentido. Para fazer sentido, primeira coisa que eu tenho que saber, eu tenho que saber o que significa essa palavra. Qual é a tradução disso? A tradução é enquanto, né? Vamos pensar assim, vocês ao longo do ano, né, gente, ficaram estudando, vocês têm um amigo baladeiro? Eu tenho muitos amigos baladeiros. Quando eu estava vestibular, eles ficaram tudo esfregando na minha cara que eu estava estudando e eles indo pra festa. Então daí a situação de vocês eu acho que também é semelhante, a minha já foi um dia. Te convidando, dizendo, não posso ir, porque eu tenho que estudar, porque eu tenho que ler, porque eu tenho que fazer exercício. Mal guardado. Daí a situação é a seguinte. Mientras estudio, enquanto eu estou estudando, você está dançando, está curtindo. Quando que eu vou usar a conjunção mientras? Quando eu tiver duas ações que ocorrem ao mesmo tempo, tá, gente? Elas vão ocorrer ao mesmo tempo. Diferente do enquanto, tá? Deixa eu voltar aqui pra minha cara. Diferente do enquanto, gente, porque enquanto eu vou dizer assim, ó. Enquanto termine los ejercicios, entregaré la prueba. Assim que
Logo que eu terminar os exercícios, eu vou entregar a prova. A primeira ação é de terminar os exercícios. A segunda ação é entregar a prova. Elas não vão acontecer no mesmo tempo. O enquanto você vai usar para ações que ocorrem em momentos diferentes e o miento você vai usar lá para você que está estudando em casa e o seu amigo, sua amiga que adora uma balada, adora sair, tá lá dançando lá um reggaeton bem faceiro. Tranquilo? Vamos para mais um. Deixa eu botar aqui. Várias questões. Opa, não tem resposta? Aí, já estamos, né? Já falei que era temporal, mas só para marcar. Me entra em sentido do quê? Em sentido temporal. Ok? Vamos lá. Depois nós temos o quê? Aqui, gente. Heterogenéricas. Tá? O que é hétero? Diferente, genérica, gênero. Vou colocar uns exemplos aqui. São aquelas palavras que no espanhol possuem um gênero diferente do português. Por exemplo, vou pegar essa caneta. Nariz. O que mais? Miel. Color. Dolor. Vou colocar mais duas aqui. Legumbre. Deixa eu ver como é que eu faço na tela. Tá ficando bem torto. Nariz. Vou arrumar aqui. E viagem. Viagem, tá todo mundo pensando em viajar. Estão pensando onde é que eu vou comer as férias. Estudei que ficar condenada. Passar esse vestibular. Calma, tá quase chegando, tá quase chegando. O vestibular é em janeiro. A pessoa não tinha férias, não tinha férias, não tinha Natal, não tinha Novo, parecia que o ano não terminava nunca. Vamos lá. La nariz, la miel, la legumbre. Azul, vontade de azul, masculino de azul. El color, el dolor e el viaje, tá? Aqui eu coloquei um exemplo de algumas heterogenéricas. Uma coisa bem interessante, eu quero que vocês não esqueçam, é que regras que nos ajudam na hora da prova são sempre bem-vindas. Então, seguinte. Palavras. Deixa eu arrumar isto. Palavras terminam em... Minha letra tá ficando muito feia, né? Palavras terminam em ar. Como se fosse linda em outros momentos, né? Palavras terminam em ar, em espanhol, são sempre masculinas. E palavras terminam em umbre, no espanhol, são sempre femininas. Regra. Então, tipo aqui, ó. Viaje, masculina, sempre. Legumbre, feminina. Que é o contrário do português, né? Porque é o legume e as que terminam em agem no português são femininas, né? A viagem, a garagem, a paisagem e assim por diante. Vamos fazer a questão? Onde é que tá a questão? Onde que tá a minha questão? Por que eu peguei tanta folha? Aqui. Não. Vou pensar daqui. Aqui. Check. Questão daqui. Tira essa folha de baixo. Aqui. Assim. Deixa eu arrumar. A palavra síndrome, em espanhol, possui gênero masculino e em português feminino. Qual das alternativas abaixo apresenta também uma palavra que no espanhol tem um gênero diferente do português? Então ele pegou ele no enunciado uma palavra que é heterogenérica, que é a palavra síndrome, que no português feminino, no espanhol é masculino. Eu falo ele síndrome. E agora vamos olhar o que tem aqui. O que é sicha? Sicha é cadeira, né? Eu tô sentada aqui numa sicha. Perro, cachorro, tatazinho. Não confundam, né, com pero, que é conjunção, que tem só um R, tá? Dolor, cabeça, que é cabeça, e universidade. Sicha, geralmente as palavras terminam com A no espanhol, é que nem no português, né? Vão ser femininas, la sicha. Terminou com O de uma maneira geral, vão ser masculinas. El perro, tá? Então não muda, a cadeira também é feminino, cadeira no português, e cachorro também é masculino no português, então a gente já vai tirar daqui. Cabeça,
terminou com A, vai ser feminino no espanhol. Terminou com dado no espanhol também é feminina, tá? Então, cabeça no português também é feminino, universidade no português também é feminina. Então a gente já elimina porque não mudou. Porque ele quer o exemplo de uma palavra que tem um gênero diferente no português em relação ao espanhol. A única é dolor, porque no português é a dor, é feminino, e no espanhol é el dolor, tá? É uma palavra masculina. Letra C, de Cuba. Aqui. Advérbios. Ai, deixa eu falar uma coisa, olha pra minha cara aqui, não posso esquecer de falar. Eu falo muitas coisas, tem mais coisa pra falar. Deixa eu pegar aqui. Coisa aqui, tudo bem. Gente, olha só, o que eu falei. A prova vai cobrar tradução de vocês, tudo bem aqui? Tradução, sinonímia, antonímia. A categoria de advérbios, agora que a gente vai dar uma olhada, eu vou dar umas principais palavrinhas para vocês, vou dar tradução, para ficar bem fresquinho, já que a prova é amanhã, né? Daí, pra dar uma... Pode ter visto, lido, mas faz já um tempo, daí já não lembra direito, daí agora, hoje vai, tá? Ó, o que a prova pode cobrar? Tradução dessas palavras, desses advérbios. Pode pedir também sentido oposto. Por exemplo, teve um ano que a URGS cobrou assim. Uma palavra que expresse ideia oposta. Cerca é lejos. Cerca é perto, lejos é longe. No ano seguinte, o URGS faz o quê? Uma palavra que expresse ideia oposta a lejos é cerca. Eu acho que a universidade conhece os dois advérbios, né? Bom pra nós, né? Bom pra nós, que daí a gente grava na cabeça e não erra a questão na hora, tá? Eu vou escrever umas coisinhas aqui, tradução dos principais advérbios pra vocês, tá? Pra não me esquecer. Vamos lá? Advérbios. Vou tomar água. Ai, minha garganta. Vamos lá. Advérbios. Vamos botar lá. Eu vou botar aqui a tradução só de algumas categorias e só de alguns que se escreve de uma maneira diferente da língua portuguesa. Eu vou fazer aqui numa folha maior, eu acho, porque a minha letra tá muito grande. Mas é advérbios, tá, gente? Que eu tô fazendo. Aqui, vou botar assim. Advérbios. Tá? Pra vocês não se perderem. O que essa mulher tá falando? Ó lá. Advérbios de tempo, gente. Eu vou botar alguns aqui. Ahora, ayer, hoy, mañana, pronto, aún, todavía e a menudo. Vou colocar as traduções agora de cada um deles, que esse aqui se escreve meio diferente do português, né? Então, alguns não funciona muito a gente tentar fazer aquela traduçãozinha marota que a gente geralmente faz. A hora significa agora, ayer significa ontem, hoje, amanhã. E se liguem que se tiver uma preposição aqui, um artigo, se tiver por la manhã, eu não estou falando do dia de amanhã, eu estou falando do turno da manhã. Logo, ainda e frequentemente. Aqui eu tenho uma locução adverbial. Vou botar a tradução aqui. Frequentemente. A URGS já cobrou várias vezes a tradução desse advérbio aqui, tá? Outra categoria também que eu vou falar pra vocês, acho que dá pra botar mais aqui embaixo, que é menorzinho aqui. Eu também quero falar um pouquinho sobre alguns advérbios de lugar, como cerca, que eu até mencionei ali para falar sobre os exercícios da prova da URGS anterior, né? Anteriores ali. Alrededor. Traduções, prof. Perto. Perto, próximo. Longe. E ao redor. Em torno de. Tá? Então, que nem eu falei ali que tem uma questão que era um ano perguntou qual era a ideia oposta de cerca, era lembro.
E daí depois perguntou, no ano seguinte, Lerros era cerca. Super criativo. E vou botar aqui, ó, modo. Despacito, quero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga coisas al oído. Para de cantar, vai ficar na minha cabeça. Vou parar de cantar. Despacio. Eu lembro quando saiu a música, o pessoal disse assim, 10 passinhos. E o quê? Estão loucos? 10 passinhos? Que 10 passinhos? Porque ito, gente, em espanhol é diminutivo, então é devagar, devagarinho, tá? Não tem nada de 10 passinhos aqui, 10 passinhos. Ai, pessoal, não, eu acho tão engraçado que o pessoal acha, mas português é igual ao espanhol, tem diferença. Não, nenhuma. Nenhuma, tudo a mesma coisa. Só porque não sei nem porque tem nome diferente, se é a mesma língua. Olha, de propósito, te contar umas coisinhas que eu me divirto, gente, não vou dizer que eu não me divirto. Modo, despacio, temprano, deprisa, adrede. Devagar, cedo, rápido e de propósito, tá? O que mais? Vou botar aqui mais um. Lugar, é o que faltou só. Lugar eu botei só algumas aqui. Não, lugar eu já falei. Foi o que eu acabei de falar aqui. Foi de lugar. Modo, faltou de dúvida. Tudo é dúvida. E aqui, ó, quiçá, ou quiçás, com Szinho também, e talvez separado, tá? Tudo vocês vão traduzir para talvez português. Tá? Tranquilo? A prova pode pedir como é de tradução, sentido oposto, tá? Desses conteúdos aqui. Beleza? Gente, esqueci de cantar a música das conjunções com você. Vou cantar. Cantar. Olha ali, conhece a música? Essa música. Gente, semana passada eu falei com os amigos meus, fiz umas ligações. Deixa eu contar isso pra vocês, deixa eu olhar na cara de vocês contar a história. Semana passada, fiz os contatos aí, conversei, chamei uns amigos. Shakira, Maluma, eu disse, tem um vestibular aí, tem pré-prova pra dar. Vocês podem me dar uma força aí pra gente fazer uma música pros meus alunos? Uns conteúdinhos de construção. Gente finíssima, galera, assim, ó. Gente fina, gente humilde, sabe? Gente como a gente, assim. Foram lá, gravaram de boa, foi uma tarde maravilhosa, tomaram um cafezinho comigo. Foi divertidíssimo e o resultado tá aqui. Esse é o resultado do trabalho, Shakira, Maluma. E tá aqui. Vamos ver? Vou cantar? Gente, olha só. Gente, peço perdão que minha voz hoje, exclusivamente hoje, eu não tô afinada, não tô no tom, mas é só hoje, tá? Geralmente, assim, eu sou finalista de concurso de cantores, tá, gente? Antes dos pontos são as conjunções em espanhol. Após os 2 pontos são as traduções dessas conjunções, porque elas são bem diferentes do português, né? Vamos lá. Ela fica na cabeça. Gente, eu juro, ela fica na cabeça. Vocês vão lembrar dela na hora da prova. Minha voz tá horrível. Aunque embora, mesmo que, sin embargo, no entanto, con que, portanto, mientras, enquanto, aunque embora, mesmo que, sin embargo, no entanto, con que, portanto, mientras, enquanto. Tranquilo, gente? Decora essa música. Vai decorar, não precisa decorar, porque ela já vai ficar na cabeça. Ela é super pegajosa. Tranquilo? Vamos lá. Temos mais uns conteúdos aqui. O que a gente falou? Falamos de advérbio, falamos de heterogenérica, falamos de conjunções, falamos de muitas coisas, meus amores. Vamos falar de artigo? Vamos falar aqui de artigo? Vamos lá. O que a gente tem aqui? Vou botar mãozinha. Sim, mãozinha. Quantas palavras abaixo leva o artigo lá? Vamos lá, gente. O que a gente tem em espanhol? A gente tem palavras que são feminino, espanhol e masculina, que nem no português, tá? Só que acontece, no espanhol a gente tem um fenômeno chamado cacofonia. Deixa eu pegar uma outra folha aqui para explicar para vocês a cacofonia. Cacofonia é, por exemplo, assim, ó, se eu tenho em espanhol palavras que começam
com som de A, e quando eu digo som de A, pode começar só com A ou com H, tá? Por mais que essa palavra seja feminina, no singular, ao invés de eu ter o artigo feminino, eu terei um artigo masculino, tá? Porque se eu tivesse o artigo feminino, ia juntar o som, olha só, laada, ia juntar o som desse artigo aqui com a primeira sílaba. Então, para palavras que começam com som de A ou H e que a primeira sílaba seja tônica, eu vou fazer a troca do artigo feminino para o masculino. Gente, a palavra não é masculina, tá? Ela é feminina. Tanto que quando a palavra vai para o plural, ada é fada, tá, gente? Quando é plural, volta o artigo feminino, tá? O que acontece? Vamos à questão. Urbs compromisso. Das palavras abaixo, leva o artigo lá feminino. Vamos lá. A palavra alma é uma palavra feminina. A palavra almíbar é uma palavra masculina. Tá? Almíbar é calda, quando você derrete o açúcar. Você faz uma calda, né? Alharra significa joia, é uma palavra feminina. Açúcar é uma palavra masculina, tá? E alba, que é amanhecer, é uma palavra feminina, tá? O que acontece? Alma, gente, é uma palavra feminina, mas ela começa com som de A, tá? Por começar com som de A, no singular, eu vou ter que falar el alma, tá? Para evitar cacofonia. Então não pode ser, porque tá perguntando quem é que vai ter o artigo definido lá aqui. Almíbar é a palavra masculina, então já não vai ter também o artigo feminino, tá? Açúcar é a palavra masculina, então é o erro desde o início. E alba é uma palavra feminina, só que como começa com som de A, para evitar cacofonia, eu vou utilizar um artigo masculino quando ela tiver alba, quando ela tiver no singular. Então, não. Alharra, Sora, por que alharra? Porque olha só, é o mesmo caso de amiga, tá? Lembra que eu só vou fazer a troca da cacofonia se a primeira sílaba for a tônica. Aqui a sílaba tônica é aqui, mi, porque é uma palavra paroxítona. Então eu posso manter a utilização do artigo feminino, não tem por que eu trocar, porque não vai fazer essa junção, não vai ter cacofonia. Então eu falo que a resposta certa é alharra, tá, gente? Alternativa C. E eu quero falar de um outro conteúdo que é muito importante, que eu gosto bastante, que é o conteúdo de pronome complemento. Deixa eu botar aqui a folhinha que eu já vou falar, já vou escrever. Vamos fazer umas frases aqui? Gente, vou contar uma coisa pra vocês. Tem uma série que eu gosto muito. Vou homenagear a série que eu gosto. Acho que talvez vocês conheçam a série que eu estou me referindo. Ai, minha caneta. El professor dedicou la vida al atraco. Comecei com a letra grande, depois diminuindo. Sabe quem é esse professor aqui? Vocês ligaram? Estão espertos? Gente, eu já olhei todas as temporadas, gente. Ai, me enlouqueço, adoro. Ele, professor, dedicou a vida al atraco. O que a gente vai falar com essa frase aqui? A gente vai falar de complemento, pronome complemento, gente, que a prova cobra, tá? Vamos lá. O que eu tenho aqui? Sujeito, verbo transitivo. Esse verbo exige dois complementos. Aqui eu tenho meu complemento direto, né? No espanhol a gente usa mais complemento direto, que é a mesma coisa que objeto direto, tá? E al atraco é o meu complemento indireto, tá? Vamos lá. Se eu quiser substituir o complemento direto, la vida, vai ficar el professor la dedicó al atraco. Ele, professor, já dedicou al atraco. Esse lá aqui, gente, não é artigo, tá? Quando esse lá estiver em advérbio, ele, na verdade, é pronome complemento. Aqui ele está substituindo aquele complemento direto ali, que é la vida,
tá? Se fosse um complemento direto masculino, dedicou, sei lá, el dinero. Se fosse aqui dinheiro, por exemplo, em vez de selar, seria um lo. Agora eu vou utilizar um pronome complemento para substituir o complemento indireto dedicou la vida. Complemento indireto para substituir, pronome complemento para substituir o objeto indireto. Esse le aqui, gente, está substituindo o complemento indireto, que eu botei lá em cima, al atraco, tá? Olha só, uma coisa importante de se falar é que lá, las, tá? Esses aqui vão sempre substituir complemento direto, tá? Isso aqui feminino, singular ou plural, masculino, enquanto que para o complemento indireto não tem flexão de gênero. Então isso aqui seria o nosso lhes do português, tá, gente? Então isso aqui vai substituir tanto um objeto feminino quanto um objeto masculino. Tranquilo? Vamos fazer uma questão? Tem uma questãozinha aqui, bem linda, que diz assim, ó. La palavra les se refere a... Tá pictucho aqui, né? A pesar de las adversidades que la sociedad les imponía, muchas mujeres decidieron tomar el camino de las letras y comenzar a escribir. Não lhes importava que las consideravam diferentes ou estranhas. O que tu vai fazer? Quando tu encontrar o pronome completo na frase, você vai olhar para o verbo, vai observar a transitividade do verbo que está depois dele, tá? O que não se importava? Que visse essas criaturas como estranhas, como diferentes. A pergunta que você faz é, esse les que quando se refere a quem, a pergunta é, a quem se importava, né? O primeiro complemento aqui, o complemento direto, de ser diferente e estranha, está expresso aqui. O que aquele les ali está substituindo é quem viam de maneira diferente e estranha. Gente, numa questão dessa de pronome complemento, lê o texto, eu já disse isso, lê o texto traduzindo. Por quê? Porque muitas vezes dá para fazer essas questões de pronome complemento aqui com uma boa interpretação textual, gente. Muitas das questões de gramática, lendo com calma o texto, tu consegue resolver. Perdão, gente. Então aqui, quem são essas pessoas que estão referindo? Na verdade são as mulheres, né? As minas lá que começaram a escrever, escritoras de língua espanhola que revolucionaram a literatura. Elas que não se importavam. Resposta certa, letra B, de Buenos Aires. Tranquilo? E, por último, e no más importante, las oxítonas, yo voy a acentuar quando terminam, e bacana. Olha só, é uma canção. Eu sou uma pessoa com muitas canções, adoro cantar. Essa aqui Shakira não participou, infelizmente essa aqui, Shakira me disse, tem um show hoje, amiga, não vou poder ir. Eu fiquei, tá, Shak, tudo bem. Não vou ficar chateada. As oxítonas, quando é que você acentua? Quando termina em NS vogal, tá? Essa é a regra. Gente, as paroxítonas, vou colocar aqui do lado. Deixa eu colocar aqui do lado. As paroxítonas, quando elas terminarem em NS vogal, elas não têm acento. Por exemplo, mesa. Uma coisa que a URG está fazendo, gente, é colocar palavras que não são acentuadas e perguntar por que elas não são acentuadas, tá? Então, a regra que faz com que as oxítonas se acentuem, a terminação que faz com que as oxítonas sejam acentuadas, faz com que as paroxítonas não sejam acentuadas. Vamos fazer uma questãozinha? Vamos lá. Considere as seguintes afirmações sobre a acentuação. A palavra estranhíssimos e peixes não seguem a mesma regra de acentuação. O que a gente faz diante de uma questão de formação plural ou não? De acentuação, a gente separa sílabas. Tá? As duas palavras são acentuadas na terceira sílaba quando eu trouxe para frente.
E uma coisa que facilita a nossa vida no espanhol é que a regra de acentuação das proparoxítonas no português e espanhol é exatamente a mesma. Proparoxítona sempre é acentuada, então quando diz que elas não seguem a mesma regra, tá errado, porque sim, elas seguem, tá? Se a primeira tá errada, o que eu já faço? Já vou, né, como eu não sou boba nem nada, eu já vou eliminando, né? É isso? Ai, marquei errado, tá. Pensei uma coisa e fiz outra. As palavras tu e mas são monossílabos por ser acento diferencial. O que é acento diferencial? Quando eu tenho palavras que uma forma tem acento e outra não. Aí eu tenho acento diferencial, tá? Por exemplo, teu, tua, ou tu, segunda pessoa, mais e mas. Também o artigo o e ele. Também se e sim, que é se e sim, tá? São todos casos de acento, esse aqui é tudo acento diferencial, acento diferencial. Então aqui é acento diferencial porque existe essas duas formas, só que sem acento. Então está certo, essa segunda está certa, essa aqui, né? As palavras caídas e dias são acentuadas porque formam hiatos. O que é hiato, gente? Hiato, para eu dizer que uma palavra em espanhol tem hiato, tem que estar acentuado nas vogais fracas, as semivogais, que é no i e no u. E do lado delas tem que estar uma vogal forte, como aqui, ó. Caídos e dias eu tenho uma vogal fraca do ladinho de uma forte, tá? E aqui separa. E dias também. Então, sim, eu tenho duas palavras por conta de hiato. Só uma observação que é o seguinte, gente. Uma coisa que pode acontecer como o já cobrou, é colocar um H no meio do hiato e perguntar, isso aqui tem hiato, não tem hiato. Tem hiato sim, porque a única letra que pode estar no meio do hiato e não vai interferir é o H, gente, porque o H não tem som. Tá? Então, se tiver um H no meio, não deixa de ser hiato. Tá? Então, isso aqui tá certo, letra D de doente. Adoro os doentes, meus amigos. Gente, muito obrigada pela companhia, espero ter ajudado vocês nessa pré-prova, espero que vocês vão assim, excelentemente bem na prova amanhã, consigam lembrar de tudo que a gente comentou aqui e beijos!